Olá, estamos no ar com o nosso TV Cidadã. Nossa entrevistada hoje é Amanda Balbino, ela que é coordenadora do Movimento de Mulheres Olga Benário aqui em Alagoas. Tudo bem, Amanda? Tudo bom. A gente já agradece a sua vinda aqui. E para falar desse movimento e também das lutas femininas, o movimento foi criado para unir mulheres brasileiras na luta por melhores condições de vida, pela igualdade de direitos e pelo socialismo. Esse é o objetivo de vocês. A gente queria que você apresentasse esse movimento Olga Benário aqui em Alagoas, esse que é um movimento nacional, né? Isso mesmo, Isa. A gente existe, né, desde 2011. A organização ela se iniciou a partir da primeira Conferência Mundial de Mulheres de Base, que foi realizada na Venezuela. E aí, um coletivo de mulheres que pretendiam participar dessa primeira conferência se organizaram para poder representar o Brasil. E aí, a partir dessa primeira conferência, né, que esse coletivo participou, decidiu-se fundar o Movimento de Mulheres Olga Benário, que é um movimento que levanta a bandeira do feminismo classista, que é um feminismo que aborda justamente o recorte econômico, né? Que é justamente aquele debate que a gente pauta de que a mulher ela é oprimida não só pelo gênero, mas também pela classe em que ela está inserida, né? Pois é, e aí vocês têm como ícone Olga Benário. Fala um pouco pra gente desse ícone, né? Que ela não é brasileira, não era brasileira, mas ela teve uma ligação com o Brasil muito forte. Isso mesmo. A Olga foi uma mulher, né, de representatividade internacional, pelo legado da própria Olga. A Olga era uma alemã, uma jovem alemã que muito cedo começou a estudar sobre o comunismo, muito cedo se dedicou à luta da causa operária, né? E nada mais justo do que ter um ícone do movimento feminista classista, uma mulher jovem que lutou a sua vida inteira pela emancipação não só do povo, mas também das mulheres, né? E aí Olga veio para o Brasil, teve um relacionamento com Prestes e infelizmente, né, foi deportada pelo nosso governo brasileiro para os nazistas, né? E aí foi morta pelos nazistas por ser mulher e por ser uma mulher, né, judia. E aí a gente tem essa homenagem a Olga que para nós representa muito um espírito de abnegação e de luta feminina. Pois é, aí você, além das lutas aqui, vocês se encontraram em Bogotá, né? Conta pra gente como foi a sua ida para lá e como foi essa integração e ver que as lutas femininas são realmente no mundo inteiro. Então, no final do ano passado, né, em dezembro do ano passado, teve o ELA, que é o Encontro Latino-Americano de Mulheres, que é realizado a cada 2 anos. E aí a gente teve a oportunidade de poder levar o Olga para o ELA e falar um pouco sobre as lutas no Brasil, porque o ELA é um espaço em que as mulheres da América Latina podem debater sobre a organização das lutas feministas, sobre como elas atuam e tem recortes temáticos, tem espaços que debatem sobre a mulher negra, sobre a mulher indígena, sobre o movimento camponês, né? Sobre as mulheres que atuam no campo e também sobre os movimentos da cidade, no caso as mulheres que atuam dentro de movimentos classistas e outras denominações. Foi um momento assim que pra gente foi muito enriquecedor, porque como eu havia ali falado, a gente acaba se sentindo um pouco só nas nossas lutas cotidianas, né? Porque a mulher tem que lutar cotidianamente para se organizar e organizar outras mulheres e dentro do âmbito internacional a gente acaba percebendo que é uma luta assim inteira, né? De todas as mulheres que se propõem a se organizar. Em que em determinados momentos a gente vai estar forte, porque a gente, quando está junto, a gente se sente forte, mas de que é necessário, que é importantíssimo, porque se a gente não luta pela emancipação das mulheres, dificilmente outras pessoas irão lutar pela nossa causa, né? Pois é, como no nosso país, né, que a gente existe a população brasileira é composta mais por mulheres, elas estão lá, elas estão sendo líderes das suas próprias casas, né, nos seus trabalhos e tudo, mas ainda há desigualdade no próprio trabalho, né, no próprio salário. Como é que vocês têm essa visão da mulher no mercado de trabalho? Então, hoje, para a gente debater sobre a mulher e o mercado de trabalho, né, a gente costuma dizer que tem 2 recortes históricos imprescindíveis para debater sobre a questão da mulher no mercado de trabalho. A primeira é porque a origem da opressão da mulher, ela surge através da propriedade privada, né? A mulher, ela começa a ser coisificada, a ser tida como um objeto por conta desse crescimento dos bens de consumo e também do que é o próprio sistema capitalista, que acaba sendo toda a sua base de estrutura, né, o machismo. E aí o homem começa a ver a mulher como um objeto, um pertence seu, através desse sistema. E aí nós fomos e somos exploradas desde que esse sistema começou a atuar. Porque antes dele nós tínhamos as chamadas sociedades matriarcais, né? Que quer não, é na verdade uma distorção do que a gente tem hoje.
né? Mais de 60% das casas são lideradas por mulheres. E nas sociedades matriarcais, as mulheres lideravam não só as casas, mas também toda a estrutura da sociedade, né? Elas que dividiam a divisão social do trabalho, elas que organizavam a vida política, religiosa daquelas sociedades. Hoje, infelizmente, nós lideramos as casas, mas nós não lideramos o orçamento pleno das casas. Lá no período da escravização e até durante o período de modernização, a gente foi usado como mão de obra barata. E a gente continua sendo usada como mão de obra barata. Se a gente for pegar, um exemplo muito claro disso são as atrizes de Hollywood, né? Várias delas, quando começaram aquela denúncia sobre assédio, denunciaram também a questão de desigualdade de salário. Por exemplo, uma atriz que hoje ela é coadjuvante num papel, que tem também um homem como coadjuvante, ela recebe muito menos que ele, atuando na mesma função. Apenas por ser né? mulher. Apenas por ser mulher, apenas pelo recorte feminino. E muitas vezes essas mulheres que estão no mercado de trabalho são muito mais qualificadas profissionalmente do que os homens. Né? E aí os índices de educação estão para provar que as mulheres são as que menos evadem do sistema educacional. Né? Que é um recorte significativo para a gente fazer. Então a gente tem uma disparidade não só do que é o salário, né, do que a gente recebe enquanto salário, dentro desse sistema que a gente sobrevive, que de fato a gente sobrevive a ele. E toda a valorização, né? Aí te colocam em xeque a tua valorização, a tua competência, a tua profissionalidade, porque geralmente nós mulheres somos vistas como indivíduos sensíveis, né, que não são capazes de regir as coisas com ferro e aço, como dizem, né? E também a gente acaba sendo triplamente explorada, porque a gente tem a tripla carga de trabalho, né? A gente acaba tendo que participar dessa sociedade moderna enquanto trabalhadores, enquanto profissionais. A gente acaba tendo que cuidar dos afazeres domésticos, porque infelizmente foi construída que a mulher ela existe para o serviço do lar, e aí a gente acaba pegando uma carga de trabalho também do lar. Além da educação, né, das crianças, né, que também é colocada para nós mulheres, enquanto mães, enquanto seres provindos da maternidade, como uma coisa divina, né? Que a gente também questiona, da onde vem essa construção de que só a mulher deve participar da educação da criança, né? Que só a mulher é cuidadora, que só a mulher, né, é eterna, só a mulher materna, aquele espírito materno, é que ela foi feita para isso, né? A responsabilidade dela justamente é essa, é provir. Ter a cria, criar, educar e manter. Fora isso, ainda temos vários casos do assédio sexual, né? Como você estava falando, em Hollywood e todos os dias no trabalho da gente, né? Onde as mulheres são tidas como um pedaço de carne, né? Seja por piadinha, seja por, né? Chamado olhar raio-x. Olhar raio-x, né? Então, vê o corpo da mulher ou vê qualquer coisa e acha que... É passível de subordinação. Né? O cara te vê assim e diz, você é uma mulher, dificilmente você vai reagir. Inclusive, ele não espera que você reaja. Né? Você está passando, inclusive, na rua ou em qualquer lugar. Eu costumo dizer que não é só, por exemplo, um trabalho, mas na amplitude dos locais, infelizmente, que a gente frequenta. Por exemplo, você está na igreja, às vezes você pensa, você está na igreja, você está passivo de qualquer assédio. Mas existem casos, por exemplo, de estupros e de assédios, não só contra mulheres, mas também contra crianças. Assim como nas escolas, né? A subordinação, né, de um patamar de estrutura, né, que o cara ou a pessoa está acima de você, ela pode lhe subordinar, né? E esses casos acabam sendo minimizados, né? Porque é difícil a gente denunciar, né? É tão fácil para dizer, não, foi uma brincadeira. E daí, como é que a mulher faz? Como é que ela se posiciona, né? E eu costumo dizer que não é só, além de ser levado como uma brincadeira. Socialmente, a gente é educado a interpretar o assédio como algo natural e como algo culpabilizador. Por exemplo, o cara te assedia e você acaba se culpabilizando porque a sociedade, ela meio que tem uma regra, entre aspas, que fala que a mulher ela vai ser sempre a culpada. Ela sempre que vai dar abertura, seja abertura ao assédio ou às circunstâncias maiores, como casos de estupro. Tipo, a menina foi estuprada porque ela estava com uma roupa curta, ou porque ela estava num local em que ela não deveria, e ela deveria saber que não deveria estar naquele lugar, com aquela roupa, ou que não deveria andar com aquelas pessoas, e coisas desse tipo. Então, a gente não é só vítima, mas também se duplamente fica enquanto vítima, porque a gente é cobrado da sociedade e a sociedade introjeta na gente que, de fato, a gente é culpado.
E a gente acaba sendo subordinado a uma estrutura hierárquica, porque a gente fica se perguntando, nossa, mas se eu denunciar o meu patrão, eu vou perder meu emprego, além de que ainda vou ser duplamente vitimizada, tipo, vou ser questionada por ter culpado meu patrão, ter entrado com processo contra ele e vou perder o emprego. Então eu vou ficar numa situação que não vai ser confortável, nem socialmente, nem economicamente. Mas eu acredito que é com o fortalecimento da discussão do feminismo, né, da emancipação das mulheres, delas começarem a perceber que não é natural, de que não é normal, de que não é aceitável situações como essas, que a gente pode crescer. A gente pode se fortalecer, fortalecer outras mulheres que, infelizmente, passam por situações como essa. Porque quando a gente não denuncia, a gente acaba educando o agressor que aquilo ele pode continuar fazendo pro resto da vida, entendeu? E é importante dizer que muitas vezes o agressor, ele tem filhas, tem mãe, tem parentes, tem mulheres na família e ele não percebe. Não percebe. É questão realmente dessa educação machista que a gente tem, né? E, inclusive, a gente acaba reproduzindo enquanto mulheres, né? Muitas pessoas acreditam que por nós sermos mulheres, e existe uma grande parcela das mulheres hoje que não se dizem feministas, mas que reconhecem algumas causas da luta feminista, se reconhecem, né? Mas, por exemplo, não preferem dizer que são feministas, né? Não, eu não sou feminista. É isso que eu queria perguntar para você, né? Porque às vezes as pessoas têm uma noção do feminismo como algo brutal, como algo, né, que está na rua, que tirou o sutiã, né? Foi. E realmente o radicalismo, né? Que a gente sabe que tem algumas vertentes que são radicais em todos os movimentos. E até mesmo por não conhecer o feminismo, né? Eu acredito e conheço muitas meninas que antes de se organizarem, diziam, mas eu não falo que sou feminista, ou não falava que era feminista, porque eu via o feminismo dessa forma e acreditava que dessa forma não era possível lutar, ou me sentir representada, então não concordava. E aí a gente costuma dizer o seguinte, que para ser feminista a gente precisa ser mulher, porque a tradição do feminismo é a luta pelos nossos direitos, pela nossa vida. É você ter a plena noção de que você está lutando pela sua igualdade de direitos. E quando a gente fala em igualdade de direitos, a gente está falando em reconhecer, por exemplo, agora com a reformulação, né, da Previdência Social, de que nós mulheres trabalhamos muito mais que os homens. Né, como eu falei da tripla jornada de trabalho. Então isso não significa que você igualar o tempo, né, da previdência para você se aposentar igual aos homens, vai reduzir o tempo que você vai ter de trabalho. Claro que não. Isso não vai. Então isso não é igualdade. Isso é uma falsa igualdade. Tratar os diferentes de formas diferentes, né? Justamente. E reconhecer essas diferenças, né? Aprender com essas diferenças, que elas não são nem melhores e nem piores de ambos os gêneros, né? E aí, para você poder conhecer o feminismo, você precisa, sim, entender, se compreender, porque eu estava até dando a palestra agora na Noite de Março lá no IFAL e estava dizendo isso para as meninas. A gente se diz feminista e se reconhece como feminista porque o feminismo ele nos emancipa enquanto mulher, faz com que a gente consiga compreender o nosso limite e como a gente pode estar lutando para que outras mulheres também se reconheçam, porque muitas delas não sabem nem o que é sororidade. A sororidade é muito importante. Que a gente vai falar já já. Amanda, já a gente vai falar mais sobre as lutas feministas, sobre sororidade, só que já depois do intervalo. Até mais. Você pode fazer algo. Juntos, podemos fazer muito. Acesse agora greenpeace.org.br e com suas contribuições mensais, poderemos defender nosso planeta. Junte-se a nós. Greenpeace. Voltamos com o nosso TV Cidadã, com ela que é a coordenadora, uma das coordenadoras, né, do movimento Olga Benário aqui em Alagoas, a Amanda Balbino. Amanda, a gente estava falando no bloco anterior sobre sororidade. Eu queria que você explicasse para a gente o que é sororidade. Então, a sororidade é justamente a gente compreender que todas as mulheres são nossas irmãs, ou seja, são uma extensão da gente.
dentro da sociedade que a gente vive, na sociedade capitalista, a gente precisa compreender que existe um mecanismo do machismo que ele é muito forte, que é aquele de colocar uma mulher contra a outra, né? A tal da disputa feminina, né? A gente vê alguns vídeos, algumas manchetes que falam sobre mulheres que agridem umas às outras por disputa de relacionamento, por causa de um cara, ou até mesmo por uma disputa que a própria sociedade impõe, do padrão de beleza, do corpo ideal, da postura ideal, de quem você tem que ser enquanto mulher, né? Aquela figura, aquele modelo de mulher que você tem que ser. E aí te coloca dentro de uma disputa em jogar uma mulher contra a outra, que é algo muito destrutivo, né? Às vezes eu não consigo compreender, por exemplo, que aquela mulher que está passando por uma situação de vulnerabilidade ou por qualquer outro tipo de situação, ela também é minha irmã, ela não é uma rival. Alguém que eu tenho que estar há 24 horas disputando com ela um espaço ou uma representatividade, né? Por exemplo, a gente acaba pegando meninas que estão em processo de formação ainda, né? Enquanto seres humanos, e vai ter uma briga por causa de um namorado, disputa por causa de, você, sei lá, tomou minha vaga, ou você é mais bonita, e aí durante uma discussão bate-boca te qualifica, né? De vários nomes. E a gente costuma dizer, não precisa disso. Somos todas mulheres, dentro do processo de socialização nós passamos pelas mesmas dificuldades, independente agora da classe social. A gente sofre a estigmatização do gênero e, dependendo também da classe agora, a gente tem um outro tipo de olhar. Porque às vezes a gente sofre o mesmo tipo de problema, que é o machismo, né? Na pele do assédio, das limitações do que você vai fazer, do que você vai ser, né, enquanto mulher, mas dependendo da tua classe, tu pode ser o que tu quiser e tu pode fazer o que tu quiser, né, porque a tua classe te condiciona a ser um exemplo para outras meninas. E aí existem limitações, mas a sororidade ela existe para fazer com que nós mulheres nos se sintam irmãs, né? E aí vai o lema, né? Quanto mais unidas estamos, mais fortes nós ficamos. Para mudar o que a gente tem, né? Com certeza. E aí a gente vem, falando de mudanças, por exemplo, a gente falou da reforma da Previdência e agora a reforma trabalhista, né? Que atinge muito as mulheres trabalhadoras, as mulheres mais pobres, e tem toda uma questão aí entre horários de trabalho, também a gente tem falta de creches no país, sim, e a gente sabe que as mulheres cuidam mais. Como é que o movimento Olga Benário enxerga isso e debate isso em suas reuniões? Então, a gente debate a questão do prolongamento da jornada de trabalho, né? Como eu falei, a origem da opressão da luta feminina, né? Porque, imagine você tem a tripla jornada de trabalho, você tem, por exemplo, agora, né, com a reformulação da lei trabalhista, você tem 12 horas de trabalho, né? E ainda tem a questão de que você tem 12 horas de trabalho e você ainda tem, por exemplo, 1 hora só para amamentação do seu filho, se no caso o seu filho, né, ainda estiver na fase de amamentação. Então você reduz o tempo que essa mulher vai passar com a sua criança, né, com o seu filho. Você reduz o tempo dela para o lazer e para a educação familiar também, porque quer não, ela vai ter que se dedicar ao trabalho e aos fazeres domésticos. Então, obviamente, sobra pouco tempo para ela enquanto mulher, enquanto ser humano. Eu gostaria de dizer até isso, né, enquanto ser humano, porque ela vai ter uma carga horária extensa para poder viver de fato, né? Para poder se qualificar, para poder cuidar de si, porque a gente pensa enquanto cuidar só do filho, da mãe, né? Mas cuidar de si também, né? Que é importante. Assim como a questão das creches, que é uma bandeira do movimento Olga Benário. Ano passado a gente iniciou uma campanha de creches nacional, né? Pela importância que as creches têm. Hoje a maioria das mães, elas têm o seguinte problema quando elas pensam em trabalhar ou quando elas pensam em engravidar, né, enquanto trabalhadoras. Com quem o meu filho vai ficar, aonde ele vai ficar, como ele vai ser cuidado. E a gente tem pouquíssimas, ínfimas creches, enquanto creches públicas. Porque, quer não, a gente está pensando em um sistema público, né, em uma sociedade que dê à mulher a condição de trabalhar, mas também de viver. Temos, né, creches particulares caríssimas. Caríssimas, né? Caríssimas. E que, para a mulher trabalhadora, ou ela vai dar de comer, ou ela vai ter que colocar o filho em algum lugar, né? Então, assim, dificulta. Por isso que o debate sobre creche é importante. Mas não só sobre creche, mas também sobre restaurantes populares. Porque isso também diminui, por exemplo, a jornada de trabalho da mulher dentro de casa,
né? Porque muitas vezes a mulher tem que dormir tarde porque ela tem que fazer a comida, né, o almoço que ela vai levar para o trabalho ou para o marido dela, né? E aí ela é a responsável pela alimentação, né, de toda a família. E aí você, com mais restaurantes populares, com mais creches, você, obviamente, você viabiliza a vida daquela mulher, né? Acaba que melhorar a vida da mulher e trazer políticas públicas para melhorar a vida da mulher acaba melhorando a vida de toda a sociedade, Com certeza. Só que, infelizmente, os nossos políticos não conseguem ver que quando a gente viabiliza, de certa forma, políticas que melhoram a qualidade de vida da mulher, tá melhorando a qualidade de vida de toda a família, né? De todo o seio da sociedade, tanto do pai, como do filho, como da avó, né? Porque a gente acaba pegando famílias, na grande parte, que são formadas mais por mulheres, né? Pela mãe, pela avó, que cuidam de toda a família, né? De todo o seu familiar. É verdade. Aí também a gente tem outra bandeira de vocês, que é a luta contra a PEC 181, né? Conta pra gente o que é essa PEC e por que o movimento realmente quer debater e é contra. Então, a PEC 181 é a PEC que vai de contra a lei do nascituro, né? Que era a lei que previa que mulheres em caso de estupro ou em casos de bebês que nasciam acéfalos, eles podiam ser abortados, né? E aí eu trago até o debate sobre o ELA, porque no ELA a gente teve um GT sobre aborto seguro e legal, e lá a gente teve uma apresentação de uma enfermeira que falou sobre como é o sistema, né, na Colômbia para aborto, né? Inclusive, o nome da mesa foi esse, Aborto Seguro e Legal, que era para debater sobre a questão do aborto lá na Colômbia. Como era o sistema de saúde da Colômbia pensando os abortos. E aí foi se levantado, a gente questionou, né, a nossa situação aqui do Brasil, com a PEC 181, porque a gente, imagine, você é violentado sexualmente e você vai ter que levar durante 9 meses no seu útero um filho de uma violência. Obviamente que não são todas as mulheres que têm a maturidade psicológica, a gente está falando da questão psicológica, de carregar o filho de um estuprador. Porque muito desse debate as pessoas falam, você pode ter a criança e dar para uma família adotar, tem muitas pessoas que querem adotar. Mas imagine você, se coloque no lugar de uma vítima de uma violência sexual, se você vai ter a capacidade psicológica de ter essa criança. Depois, imagine você se colocar no lugar de uma mãe de um bebê acéfalo, que vai nutrir por 9 meses a criação de uma criança que não vai vingar quando nascer. Ou que vai ter várias doenças e vários transtornos do ponto de vista da saúde. E quando a gente não debate aborto, a gente tem vários problemas, porque dentro do movimento feminista, a nível nacional e internacional, a gente costuma dizer que aborto é uma questão de saúde. É uma questão de saúde pública. Porque já saíram várias pesquisas que confirmaram que, independente da classe social, independente da religião, as mulheres abortam. E abortam por N motivos. A última pesquisa que saiu comprovou que a maioria das mulheres que abortam, ao contrário do que se imaginavam, né? Porque quando a gente fala em aborto, as pessoas pensam, aquelas meninas que são pré-adolescentes, que ainda não têm maturidade sexual, são elas que estão abortando por não quererem ter filhos. Na verdade, a última pesquisa que saiu comprovou que a maioria das mulheres que abortam são mulheres adultas, na faixa entre 20 a 30 anos, com 1 ou 2 filhos, e que são casadas. Ou seja, não é uma questão apenas de educação sexual, mas é uma questão também econômica. É muito difícil se ter um filho, né? As qualidades de vida, porque a gente quando pensa em ter um filho, a gente não pensa só em ter o filho. A gente pensa na educação, planejamento familiar, tem todo um planejamento. Então, entra nesse debate de saúde pública. Porque a mulher que tem dinheiro, né, a mulher rica, ela pode ir numa clínica especializada e fazer o aborto. E não ser denunciada enquanto abortista. Mas aquela mulher que ela é pobre, que ela é moradora da periferia, que ela não tem a menor estrutura social para pensar um planejamento familiar, ela vai abortar nas clínicas clandestinas, quando ela chega nas clínicas clandestinas. Porque a maioria das nossas mulheres hoje, elas abortam por não conhecer o procedimento abortivo. Elas ingerem comprimidos e acabam morrendo por infecção. E esse é um grande problema. A gente acaba perdendo as mulheres porque elas acabam se matando para não ter uma outra vida. É verdade. Amanda, também outro ponto que a gente queria conversar com você é a questão dos feminicídios, né? Que são os crimes que acontecem contra as mulheres apenas por elas serem mulheres, né? E daí em Alagoas saiu uma pesquisa da Secretaria de Segurança Pública que em 3 anos, pelo menos 76 mulheres foram vítimas de feminicídios, né? Que foram classificados aí como feminicídios. É um número
grande, absurdo, né? E como é que vocês enxergam isso no Brasil, que a cada dia morrem 12 mulheres por feminicídio? Geralmente, quando a gente debate sobre feminicídio, a gente pensa que o Estado, ele está isento do processo do feminicídio. E aqui no nosso estado, e eu acredito que não só no nosso estado, mas também a nível internacional, quando a gente debate sobre feminicídio, a gente começa a perceber que o Estado, ele é conveniente. Porque imagine você, trazendo para a nossa realidade, que é Alagoas, né? A gente tem uma delegacia que na normatização técnica dela, né, na regulamentação dela, diz que ela tem que funcionar 24 horas, que ela tem que ter um aparelho, que é um aparelho multidisciplinar, para poder acompanhar aquela vítima de violência doméstica. Porque o feminicídio nada mais é que a última fase da violência, que é a consumação do corpo, a consumação da vida do ser humano, da mulher. E aí a mulher, ela passa por um processo de violência doméstica, né, geralmente, né, não é um fator geral, né, um princípio geral, não é lei geral. Mas geralmente ela tem um histórico de agressão doméstica. Já houve a psicológica, já tem a física, e aí tem a moral, tem N formas de você poder violentar uma mulher, né, dentro de um relacionamento. E geralmente não é um indivíduo que está fora da sua rede de relacionamento. Geralmente é o seu pai, ou é o seu irmão, ou é o seu marido, ou é o seu namorado, ou o seu ex-namorado, ou o seu ex-marido. Geralmente são indivíduos que fazem parte do seu relacionamento. Você tem um histórico de violência. O que acontece? Você vai na delegacia, você faz a denúncia, você faz o boletim de ocorrência. Aquele boletim de ocorrência fica lá, dependendo do grau de violência que você sofreu, a delegada vai te emitir esqueci o nome agora. Um BO. Não é um BO. Ela vai te dar um laudo para que ele possa se afastar de você, né? Agora eu esqueci o nome, infelizmente. E aí ela vai estar escrevendo para que ele possa ficar longe de você, né? Só que não assegura. Ele não assegura que ele vai ficar longe de você durante aquele período de tempo ou durante aqueles metros, né? Que ela delimita. Só que o que vai acontecer? Beleza. Na maioria dos casos, quando isso acontece, quando ela escreve e pede para que, né, o agressor se mantenha longe até o boletim de ocorrência, né, os fatos serem consumados, geralmente ele não fica. Porque se você for casado, você vai voltar para onde? Você vai voltar para casa, aonde está o seu agressor. Na maioria das vezes, esse agressor ele não vai esperar para que o boletim, para que o inquérito, para que o processo seja encerrado. Ele vai te matar. E essas delegacias também, elas não têm ainda as pessoas especializadas, né? Fora que fecha no final de semana, né? Em Alagoas a gente tem 4, né? Em Alagoas a gente funciona só até as 6 horas. Pois é. Quando funciona é até as 6 horas. Amanda, e durante o fim de semana é fechado. Eu vou colocar o Facebook de vocês estão no Facebook, Movimento Olga Benário Alagoas. Também tem o telefone de vocês, é o 99918-1509. Para quem quiser saber mais sobre as lutas de vocês. E vamos encerrar pedindo para você que diga por que as mulheres têm que se unir. Convida essas mulheres para se unirem e serem também feministas, estarem no movimento com vocês. Então, vocês que são mulheres, vocês que lutam diariamente, né? Porque nós mulheres somos mulheres que lutam, né? Diariamente. Eu convido vocês a conhecer o feminismo, né? O feminismo, ele emancipa, ele nos esclarece, faz com que a gente se torne mulheres fortes, mulheres aguerridas. E então, pensando, né, na nossa vida, pensando no que nós acreditamos, nós precisamos que as mulheres estejam unidas, porque quando a gente não se une, PECs como a PEC 181 e outras PECs que reduzem nosso salário, elas acabam sendo aprovadas, né? É verdade. Amanda, obrigada. Obrigada também, telespectador do TV Cidadã.